Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e gestores do programa POCH. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa apresentação e pela informação enviada. Eu começava com um primeiro comentário, que é, parece-me que o programa, em termos daquilo que são os objetivos e de realização, está claramente a atingir os objetivos e, portanto, se neste momento grande parte da discussão se foca muito em algumas questões dos fundos, será que vamos realizar? Creio que aqui esse problema não existe. E eu começava também por dar os parabéns. Parece-me que os relatórios de execução anual estão completos e bem feitos e até com duas ferramentas interessantes, que é uma para os cidadãos e um relatório mais completo, que permite uma leitura mais executiva e, portanto, parece-me que essa informação é útil. Devo dizer que tinha, antes de vocês enviarem a vossa apresentação, lido o relatório de 2021 e que tem muita informação. Eu focaria as minhas perguntas num outro aspecto que me parece um aspecto, neste momento, decisivo para o país. Ou seja, nós não devíamos apenas estar a medir quantos formandos, quantas pessoas não desistiram da escola, quantos computadores temos, mas o que é que nós estamos a conseguir com esta mudança estratégica? E se pontualmente isso existe no vosso relatório, por exemplo, como é o caso da formação profissional, que tem dados sobre a empregabilidade, quando falamos, por exemplo, na formação de adultos, não vejo métrica nenhuma medição de que resultados isso teve. Aparece aqui nesta vossa apresentação algum dado, aparecem alguns dados, mas eu julgo que isso deve ser, neste momento, o principal objetivo de Portugal. E digo isto porque julgo que vocês conhecem um estudo do professor Fernando Alexandre, que diz que Portugal, apesar da clara melhoria das qualificações, não estamos a ter reflexos nisto na produtividade. E se durante anos dizíamos que os países de leste crescem porque têm muito mais qualificação, nós estamos a fazer esse caminho e bem. Julgo que ninguém tem dúvida de hoje que ao nível das qualificações estamos muito melhor, mas a produtividade não tem tido qualquer reflexo. Ou muito pouco, para ser mais rigoroso. Segundo aspecto que acho que é preocupante, ainda ontem apareceu uma notícia que os jovens licenciados, apesar de continuarem a ter uma vantagem em termos de salário, o gap, a diferença salarial, tem crescido e hoje em dia começa a ser discutível em termos salariais puramente se vale a pena fazer isto ou não. E, portanto, eu gostava que uma estrutura de missão como a vossa, que é precisamente da avaliação do capital humano e não tanto dos indicadores de demos formação ou não, tivesse mais dados sobre isso. E eu começava por fazer uma pergunta ao nível da formação profissional e ao nível dos objetivos que vocês têm. Vocês têm um dado que é 71% dos jovens com formação profissional estão empregados ao fim de 6 meses, ou empregados ou continuaram os seus estudos. E a pergunta, e esse é o objetivo. O objetivo é 70%, vocês temos conseguido 71%, vi isto no relatório de 2021, não posso confirmar de memória se em 2022 é o mesmo, se não. A primeira pergunta é, este objetivo não é pouco ambicioso, ou seja, jovens que completaram a sua formação profissional, digamos, a irem continuar os seus estudos é considerado estar empregado, portanto há 30% de jovens que não terão 18 anos ou mais, que nem estão a estudar, nem estão a fazer nada. E, portanto, se esse objetivo não é pouco ambicioso. E, portanto, o porquê de um objetivo tão baixo? Depois, quando falamos da formação de adultos, um outro aspecto que me parece importante que seja clarificado e que não está no vosso relatório é nós temos números de programas, de pessoas frequentadas, mas não dá para perceber, por exemplo, em média, quantas ações de formação tem cada adulto. E, portanto, se a determinada altura um adulto passa a ser profissional da formação, creio que isso, e não consegue ter emprego, creio que o resultado dessas formações também são reduzidas. E, portanto, enquanto vocês, por exemplo, nas formações do ensino secundário, nas formações profissionais, apresentam dados de empregabilidade do percurso profissional de onde foram essas pessoas, relativamente aos adultos, só quantificam o número de pessoas que frequentaram as ações. E, portanto, segunda pergunta que gostava de fazer é: porquê essa diferença de tratamento dos dados? Tem esses dados ou não?
e o que é que podemos fazer para melhorar isto, que me parece absolutamente decisivo neste processo. Percorrendo todo um leque de formações, vou entrar agora no ensino superior e em duas questões. Uma, parece-me que é uma das áreas onde os objetivos de formação estão claramente aquém do pretendido, principalmente nos doutoramentos, e eu admito que isso resulte da derrapagem no tempo de doutoramento do próprio estudante, mas já agora gostava que me dissessem isto, porque, curiosamente, nas licenciaturas e nos mestrados, a taxa de cumprimento de prazos é muito elevada. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Depois, o outro aspecto, que é um aspecto mais de... eu vou usar o termo de empobrecimento do país, é que hoje em dia vocês têm bolsas para estudantes das classes mais pobres. Mas nós temos as pessoas da classe média com dificuldade em ir para a universidade e fazer um curso superior, principalmente se estivermos deslocados. E, portanto, em que medida a vossa cobertura de pessoas desfavorecidas, que de alguma forma têm bolsa, têm alojamento, não deveria estar alargada face àquilo que são as exigências de um estudante deslocado no ensino superior, face ao custo de vida, face aos problemas de inflação atuais. Portanto, têm também medidas deste aspecto ou não relativamente a isto. E, finalmente, uma última pergunta. O que é que acham que podemos realmente fazer para ter métricas de avaliação disto e aumentar a produtividade do país? Porque, aparentemente, infelizmente, até agora isso não tem acontecido. Muito obrigado.